Em casa, né, nós somos eu sou o primeiro médico da família, né? Não tinha antes, não tinha nenhum médico. E é até interessante isso, curioso, porque o meu pai é engenheiro, né? Meu pai é engenheiro eletricista e minha mãe é professora, hoje diretora de escola, mas Sim. assim, sempre meu pai falava pra mim, filho, faz medicina, né? Pô, medicina é uma profissão legal, medicina é uma profissão boa. E até é engraçado, eu nunca, na verdade, perguntei pro meu pai por que ele tinha esse negócio de achar que a medicina era, né, uma profissão. Filho, faz medicina, faz medicina. E aquilo, cara, foi, né, entrando na cabeça, né? Vai cozinhando, o pai vai falando, crescendo, né? Então, assim, desde mais novo, eu sempre já fui um pouco direcionado para a questão da medicina, né? E aí, eu gostava, na época da escola, eu gostava bastante dessa parte de ciências e a parte de corpo humano, eu sempre gostei disso, né? E aí a coisa começou a tomar volume mesmo, tomar forma, né? E assim, foi uma coisa muito doida, porque aí me direcionei para aquilo e acabei não pensando mais em nada, né? Foi meio que natural, já tinha aptidão para as matérias, digamos assim, né? Sim, gostava, né? E aí, assim, uma coisa acaba juntando com a outra, puxando a outra. E aí foi quando eu resolvi prestar medicina mesmo e sempre só prestei medicina. Hoje em dia é muito comum, né? Eu vejo aí, molecada ainda da idade do meu filho e tal. Não, vou prestar medicina, mas vou prestar engenharia, mas vou prestar, né? Então, não acho errado, né? Eu acho que você tem que fazer o que você gosta e às vezes acho muito novo, né? O jovem com 16, 17 anos, tô vivendo isso lá em casa, né? Meu filho tá no segundo colegial e ainda tá indeciso, né? Não sabe o que quer. Acho muito novo para você escolher o que você vai fazer pelo resto da vida, né? Pelo menos em teoria, né? É o que a gente deseja, né? A gente deseja fazer a faculdade, se formar e levar aquilo pra vida, né? Sim, e fazer uma coisa que você goste, né? Exato. Então, aí acabei prestando e passei no vestibular, e em relação à ortopedia, né? Eu resolvi que eu ia ser ortopedista no 5º ano. Engraçado que assim, eu sempre me vi sendo médico, sendo cirurgião. Eu nunca me vi sendo médico clínico, cara. Eu tinha esse negócio Queria pôr a mão na massa. pôr a mão na massa, querer fazer procedimento, né? Eu não me via como aquele estereótipo do médico de branco, né? Com estetoscópio, ou escutando o coração, tal, não sei o quê. Diga 33. Isso, eu não me via. Engraçado que eu olhava aquilo, né, cara? Desde o começo eu falava, cara, isso não é pra mim, né? Eu quero fazer alguma coisa que nem você falou, põe a mão na massa. E aí eu queria fazer cirurgia vascular. Eu fiquei. Tanto é que, se pegar meu currículo da época da faculdade, a maioria dos cursos e ligas universitárias e tudo, eram tudo cirurgia vascular. Caramba. E aí, no 5º ano, quando eu passei na ortopedia, eu me apaixonei por aquilo. Foi uma coisa assim. Engraçado que existem algumas áreas da medicina que. Na faculdade você não aborda muito, né? Os alunos não passam muito naquelas áreas, né? Ortopedia, oftalmo, otorrino, são algumas áreas que são áreas meio assim, a faculdade foca mais na parte cirúrgica, na parte clínica, mas assim, na formação geral, né? Então, tipo, quem gosta daquilo tem que realmente se especializar. Exatamente. Então, eu tinha 2 semanas de estágio na ortopedia. E passei na ortopedia e assim, falei, cara, é isso que eu quero fazer, porque tem muito procedimento, né? Foi uma coisa que eu falei, não, é isso que eu quero ser. E aí foi isso aí, cara. De repente só gostou de ortopedia no 5º ano porque só se aprofundou lá, né? Exatamente, porque não tinha contato, na verdade, né? Até engraçado porque tinha alguns colegas meus que já queriam fazer ortopedia antes. E eu não tinha muito contato com a ortopedia, para falar a verdade para você, não conhecia direito, né? Como que era, né? Entendi. E aí eu ficava com aquele negócio de vascular na cabeça, e ia atrás do pessoal da vascular e tal, não sei o quê. Mas aí quando eu passei no estágio de ortopedia, eu falei, não, cara, é isso que eu quero fazer. Aí se encontrou. Aí eu me encontrei, aí isso foi no 5º ano, aí eu já direcionei para ortopedia mesmo, aí foi quando eu prestei a residência, também só prestei ortopedia só. E aí deu certo e tamo aí. E chegou a fazer alguma cirurgia, alguma coisa essa parte de ortopedia? Vocês fazem? Porque assim, o cara chegar com uma fratura exposta é cirurgia. Sim. A gente, na época de estágio, residência, põe a mão na massa nisso. Bastante. Assim, eu falo que a ortopedia é uma especialidade eminentemente cirúrgica, né? Existe a parte clínica, mas a ortopedia ela é muito cirúrgica.
Hoje em dia, a ortopedia vem se tornando cada vez mais cirúrgica, né? Porque quando você opera, você busca recuperar o paciente mais rápido, né? Você imagina, hoje em dia, o cara ficar com gesso 90 dias, né? É uma coisa que, assim, na época que eu fiz residência, né? Eu já sou um pouquinho mais antigo, eu vou fazer, o ano que vem, eu vou fazer 25 anos de formado, né? Vou fazer o jubileu de prata, né? Então, na época que eu me formei, é engraçado que a ortopedia mudou muito, né? Então, ainda a gente usava muito gesso, ou se usa ainda mais. A tendência é que você deixa o paciente cada vez menos tempo imobilizado, você dê mais mobilidade precoce, né, pro paciente. E com os tratamentos cirúrgicos, com os materiais que vêm avançando, né, você consegue hoje operar com incisões menores, né? O tempo de recuperação muito mais rápido e uma reabilitação muito mais fácil, né? Para você devolver o paciente para a vida normal dele mais rapidamente. Então, a ortopedia é eminentemente cirúrgica, cara. A gente fazia desde do começo. Quando você começa a residência, cara, você já cai na residência, você já cai dentro do centro cirúrgico. E onde você fez? Já pega o motoboy estourado, já. Já. Bom, isso aí sempre... Moto, né? O que foi? Moto. O que foi? Moto. O que foi? Então, Mariana, eu fiz faculdade na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA, e fiz residência médica lá também. Continuei lá, fiquei por lá. Foram 9 anos de Marília, né? Eu adoro Marília, me considero dracenense, que sou nascido aqui, e marilense também, porque Marília foi uma cidade que me acolheu de coração e é uma cidade, bom demais. E nessa mudança, né, também, né? Sim. Saindo de casa, tudo. Eu fui fazer, na verdade fui estudar fora no terceiro colegial. Eu fui fazer terceiro colegial em Campinas. Aí, de Campinas eu não fui aprovado, porque estava no terceiro colegial, muito cru, né, ainda. Em medicina não é um vestibular fácil. Não é um vestibular ainda mais fácil. onde você passou. Sim, FAMEMA, sim, ela é que é federal? A FAMEMA é estadual. Estadual, né? É estadual. Não é pra qualquer um. Aí tem até uma história interessante, porque assim, eu fiz o terceiro colegial em Campinas e fui para São Paulo fazer o cursinho. E fiquei 1 ano lá fazendo cursinho em São Paulo e passei em Marília. E é legal, Pedro, que quando eu passei em Marília, a Marília não era estadual ainda. Marília era particular, mas já estava num processo de estadualização. Marília e Rio Preto, as duas faculdades. Sim. O processo era o mesmo, as duas faculdades estavam juntas, né? E aí, isso foi uma coisa assim, muito legal que aconteceu, né? Porque eu entrei na faculdade e já era uma faculdade concorrida, né? Mas óbvio que não tanto quanto toda se fosse... medicina né? Muito concorrida. E engraçado que eu passei em Rio Preto, eu passei em Jundiaí, eu passei em algumas outras faculdades, acabei escolhendo Marília, porque eu queria fazer a faculdade lá mesmo. E aí, quando eu estava em setembro do primeiro ano meu de faculdade, a faculdade estadualizou. Puta que legal. Não, foi um negócio muito legal, né? E assim, a gente viveu todo esse processo de estadualização como bicho, né? Porque a gente era primeiro ano, então foi muito bacana. Foi um negócio, a gente ia para São Paulo, lotava ônibus, ia para São Paulo, ia lá no Palácio dos Bandeirantes, lá no governo, ia pedir para estadualizar e tal. Então, foi uma coisa... Eu falo sempre isso aí, eu considero que isso aí foi eu ganhei na Mega Sena, né? Porque Pode participar disso, né? Não, e outra, até pela questão financeira também, né? Porque eu não paguei mais faculdade, né? Não é um curso barato. Se puder não é um curso barato. Não pagar, ótimo, né? Exatamente. Então, foi uma coisa muito bacana isso aí, foi um negócio que marcou muito, né, na trajetória. E hoje em dia, meu filho fala em fazer medicina também, mas eu falo, você tem que passar lá em Marília, mas é concorrido, cara. Eu imagino. Muito eu acho que